Bom dia, Cano. Oi, Fred. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ainda não 100% recuperado, mas quando tem que correr ou fazer andar rápido é ruim ainda. Assim. Fora isso, tá tranquilo. Assim. O resto voltou, assim, digamos. Normal. Normal. Não tem mais sintoma nenhum. Assim. Até o olfato voltou, tudo. Não ficou nada. Mas acho que é preguiça mesmo. De correr, cara. Não, não é não. Assim, eu fico... Não sei se Você tem mais alguém que entrar. Acho que não, pode começar, não tem problema. Só deixa eu ver um negocinho aqui. Uhum. Se você está com problemas para a tecnologia, imagina eu quando faço. Você é minha instrutora de tecnologia, você, Mari, Su, todo mundo, né? Porque o professor de vocês é uma vergonha. Ah, não é isso não, prof. Não fala isso, imagina. Então, tá. Acho que eu vou começar a apresentar o caso, Uhum. então. Uhum. Então, o tema é bioética e obstetrícia hoje, né? Mais um encontro do grupo de estudos em bioética do Sudoeste do Paraná, né? A apresentação do caso, então. É uma paciente feminina, 36 anos, vendedora, casada, ensino médio completo, que procurou atendimento na unidade de saúde devido a atraso menstrual. Realizou o beta-HCG com resultado positivo. Foi agendada a abertura de pré-natal com a enfermeira da área. Na primeira consulta com a enfermeira, ela estava com uma idade gestacional de 6 semanas e 2 dias pela data da última menstruação. Referiu que era a segunda gestação dela. Tinha tido uma outra gestação há 7 anos, em que foi feita uma cesárea. E ela disse que era uma gestação não planejada, a gestação atual, mas que estava sendo bem aceita. E foi feita toda a abertura do pré-natal, todos os testes que precisam ser feitos, coletado o teste da mãezinha, feitas as orientações e solicitados os exames do primeiro trimestre. Na primeira consulta médica, então, que ela retornou 8 dias após, veio na unidade, já deu uma informação um pouco diferente, diz que era a terceira gestação dela, que ela tinha tido um aborto também há 3 anos, após uma queda da própria altura. E ela estava se queixando de um sangramento vaginal com início há 9 dias, em pouca quantidade, porém se mantém durante todo o período do dia. Procurou atendimento na emergência 4 vezes, nesse meio tempo, entre a consulta com a enfermeira e o retorno hoje, sendo realizado um ultrassom lá na emergência, que evidenciou a presença do saco gestacional, sem evidências de descolamento, uma idade gestacional compatível com 5 semanas, lá pelas medidas do embrião não, do saco, não sendo visualizado o embrião. E daí foi indicado pelo rádio que fosse feito um novo exame para seriar, né, se apareceria o embrião, se seria evidenciado algum descolamento que não foi visto nesse exame. Então, foi solicitado um novo ultrassom, orientada a paciente em relação ao sangramento, e qualquer coisa ela retornasse à unidade ou procurasse a emergência, e para ela agendar um retorno quando o exame estivesse pronto, o novo ultrassom. Nesse meio tempo, a unidade de saúde recebeu uma ligação de pessoa próxima à paciente, dizendo que ela pertence à Umbanda e que usa chás para preparação espiritual antes dos rituais. Foi uma pessoa que se identificou como amiga da paciente,
passando essa informação para a enfermeira da unidade, que a paciente usa esses chás para preparação espiritual antes dos rituais e que esses chás contêm substâncias abortivas, o que poderia estar causando o sangramento que ela relatou na última consulta. E foram realizadas outras, para resumir, né, não ficar uma história muito longa, foram realizadas outras consultas médicas, novos exames, tanto exames de sangue quanto exames de imagem, né, ultrassom, e a partir disso foi diagnosticada uma gestação anembrionada, que poderia ser tanto um aborto quanto uma gestação que se formou dessa forma mesmo, né, que na parte genética, né, mesmo lá na concepção, seria uma gestação anembrionada mesmo, e evoluiu para um aborto espontâneo. Então, na discussão do caso, como que a gente acha, como que a gente deveria abordar essa paciente? A gente deveria abordar aquela parte lá que foi nos passado aquela informação, que é uma informação que não veio da paciente, né, veio uma informação de fora, como que a gente deveria abordar a paciente em relação a isso? E, teoricamente, né, quando a gestante não vem no pré-natal ou não está seguindo um tratamento indicado pela equipe, a gente pode acionar o Ministério Público, porque como ela tá gestando uma outra vida, ela é responsável por essa outra vida também, né. Então a gente deveria manter o sigilo sobre o que está acontecendo, ou não, a gente deveria quebrar o sigilo, do que foi nos passado e fazer alguma coisa mais nesse sentido, no sentido da lei, e obrigar a paciente a seguir o que é determinado no pré-natal. Como que vocês acham que deveria prosseguir o caso? Alguém tem alguma opinião, alguma coisa para falar? Difícil, né? Pensar num... Porque, assim, a gente, como o professor falou, em alguns momentos, a gente é um braço da lei, mas a gente não tá ali para ser juiz. Eu não sei o que eu faria, faço nem ideia. Acho que, na verdade, a discussão aqui tem dois pontos, como toda discussão bioética, né? Assim, por exemplo, você tem um ponto deontológico, quer dizer, que é a questão legal, né? Que isso, teoricamente, isso não tem discussão, porque você tem uma lei, né? E você tem a discussão ética, filosófica, vamos dizer assim, que é, será que eu posso quebrar o sigilo? Será? Então, assim, o que diz a lei? Né? Assim, o que diz a lei? O problema no Brasil tem algumas coisas em relação à área médica, que é a não regulamentação. Tomar cuidado com as palavras para não entenderem que eu sou a favor de regulamentar tudo, não é isso. Mas tem algumas coisas que não são explícitas e são regulamentadas através do CFM. E o problema é que o CFM não tem força de lei, né? Assim, não é um órgão legislador que pode baixar uma portaria e isso serve como lei. Quando não há uma lei específica sobre o caso, as portarias do CFM tendem a ser seguidas pelo juiz, né, ou pelo Poder Judiciário, vamos dizer assim, como um norte, como um guia, porque é quem detém a expertise, vamos dizer assim, né? Não só o CFM, mas todos, eu falo por causa da área médica, mas assim, todos os órgãos de classe do ponto de vista da saúde tendem a ser seguidos pelo Poder Judiciário como uma expertise na área, se não há uma lei específica. E existem algumas portarias se não me engano, é uma portaria do CREMESP e uma do CREMERGE. A do CREMESP é do ano 2000, a do CREMERGE eu não me lembro de quando que é, mas que são bastante claras em relação à questão de que se o paciente diz, essa paciente não disse, né? Ela não contou para o colega que ela estava usando alguma coisa que pudesse abortar. Foi uma fofoca de alguém que ligou na Secretaria de Saúde para falar isso. A gente nem sabe se isso é verdade, né? Mas vamos supor que a paciente admitisse isso para o médico. Assim, olha, eu estou tomando lá no meu ritual religioso uma substância que pode ser abortiva e eu vou continuar tomando e eu quero fazer isso. O parecer do CREMESP ele é bem claro. Se o paciente te conta, você não tem como quebrar esse sigilo para
a polícia, para a investigação de uma maneira geral. Por quê? O entendimento do CREMESP. O entendimento do CREMESP diz assim, para que a paciente se sinta à vontade, já que no Brasil o aborto é crime, para que ela se sinta à vontade na relação médico-paciente, ela tem que ter segurança de que quando ela contar para você, uma coisa que pode estar influenciando na saúde dela, ela pode ter uma hemorragia e morrer, né? Então ela precisa contar para o médico o que está acontecendo. Agora, como você vai ter confiança no médico se você sabendo que contando para ele, ele te denunciará à polícia? Né? Essa relação de confiança entre o médico e o paciente se quebraria nesse momento. E aí ela iria omitir informações que talvez fossem importantes para resguardar a vida dela. Então, o CREMESP e o CREMERGE, numa resolução seguinte, eu não sei se tem alguma outra, mas eu me lembro dessas duas específicas, são bem claros em dizer que esse sigilo não pode ser quebrado. A nossa função, embora como médicos, principalmente no sistema público, em algumas vezes sejamos o braço do Estado, é verdade, né? Assim como agente penitenciário, juízes, etc., o médico é um braço do Estado na lei. Mas, nesse caso, o nosso conselho profissional recomenda, né, tem uma portaria, de que a gente não quebre o sigilo. Nós não estamos ali para agir como o Ministério Público numa investigação. Se há algum tipo de problemas que precisam ser investigados, que o Ministério Público vá atrás, que a denúncia que foi feita seja feita ao Ministério Público e eles que tomem a ação de investigar isso. Não cabe ao médico fazer isso, cabe a nós atendermos a paciente. Isso tornou-se um problema porque há pouco tempo atrás, vocês estão acompanhando, a ministra Damares, ela tentou mudar isso, né? Tentou fazer um projeto de lei em que dizia que nós éramos obrigados a dizer à autoridade judicial que havia uma tentativa de aborto e o médico seria obrigado a relatar essa tentativa de aborto. Isso deu muita discussão exatamente por esse ponto bioético da quebra da confiança da relação médico-paciente. Então, o entendimento, assim, e aí estamos falando do ponto de vista de entendimento deontológico, né, o entendimento do nosso conselho de classe é que essa relação não deve ser quebrada. Né? Jamais você deve denunciar, mesmo que você saiba que foi uma tentativa de aborto. Isso é do Ministério Público, ele que vai investigar. A gente, como médico, tem a função de atender. O problema, como eu disse, é que por que a ministra conseguiu fazer um projeto de lei? Porque não existe essa lei inscrito do ponto de vista legislado. Existe do ponto de vista de um parecer do CFM, que não tem força de lei. O juiz pode não interpretar dessa forma. Algum juiz pode achar que não, que você teria que ter denunciado, porque não é uma lei. Mas, de uma maneira geral, você está defendido. Né? Assim, olha, o meu conselho de classe me diz que eu posso, sim, não denunciar esse paciente para manter a minha relação médico-paciente. É o que a gente chama em bioética, de dever prima facie. Né? Você tem vários deveres, claro, teoricamente, denunciar isso, proteger o feto, etc., seria um dever do médico. Mas existe um dever prima facie, ou seja, existe um dever maior do que esse naquele momento, que é a preservação da relação médico-paciente, né, da confiança. E às vezes você tem que ir no dever que é prima facie, mesmo que você saiba que você está abrindo mão de outras funções que talvez fossem suas. Então, esse é o entendimento do CFM do ponto de vista deontológico. É claro que isso pode estar aberto, né, a discussões, como foi com a lei da ministra, né? Assim, eu nunca tive problema para responder preferências político-partidárias, vocês me conhecem, muitas das coisas, ou talvez a maioria do que vem nesse governo, discorda, mas assim, ela tem um espaço para rediscutir isso. Né? Eu acho que sempre é válido rediscutir. Ela tentou uma lei, eu acho que isso não é válido que você imponha, eu acho que tem que ser discutido, mas impôs que a gente teria que denunciar. Mas eu acho que abre discussão ética, assim, a gente deve denunciar. Assim, isso quebra a relação médico-paciente, isso tira a confiança da paciente, ela vai te contar tudo. Eu, do ponto de vista de reflexão, aí, não é mais de lei, acho que não. Acho que a gente deve manter o sigilo. Não sei se vocês concordam ou não com esse ponto do nosso conselho. O que vocês acham? Eu acho muito complicado, porque, por exemplo, esses sangramentos do primeiro trimestre, eles são muito comuns, a gente atende muitas pacientes que têm isso. E até ela, no começo, a paciente, geralmente é porque ainda o bebê, assim, a gestação, ela tá, digamos, num estágio em que só o corpo lúteo não consegue manter ela, mas ainda não formou a placenta, né? E daí a mulher tem esses sangramentos.
Aí imagina se toda paciente que chegar lá com sangramento de primeiro trimestre, você ter que denunciar ela, né, se ela ou começar a ficar suspeitando se ela tá provocando um aborto, né, vai se tornar uma coisa ali meio Sim. complicada, né, você vai ficar sempre o médico vai estar sempre com desconfiança em frente à paciente, né, vai se tornar uma coisa meio complicada ali, né. Eu acho que essa relação é uma relação de confiança, assim, né? A gente sabe que não é uma relação fácil, muitas vezes, mas é uma relação que exige confiança. Isso nunca acontece normalmente no primeiro contato, né? Isso é difícil que você chegue ali e tenha toda a abertura, mas assim, eu acho que num programa de saúde da família, por exemplo, que você vai tendo reconsultas em que isso vai voltando, essa confiança vai sendo construída. Na minha opinião, do ponto de vista ético, né, não estou falando, eu concordo com o parecer do CFM, concordo com o parecer, porque, na minha opinião, do ponto de vista ético, para que uma relação seja de confiança, você não pode estar com medo de contar uma coisa que você vai ser traído, se você é tratada como uma criminosa. A gente pode entrar em outra viés de discussão filosófica, que é a aprovação ou não do aborto. Isso aí já é uma outra coisa para uma discussão ainda maior, mas eu não estou tentando nem abordar isso para não ampliar a discussão. Estou tentando fixar na questão de uma relação médico-paciente, em que essa relação precisa ser uma relação em que ela se sinta acolhida, em que ela se sinta sustentada por quem vai cuidar dela e que ela não sinta que se eu contar uma coisa ele vai me denunciar para a polícia. A gente conhece as estruturas político-judiciárias do nosso país, mas se você tratada como uma criminosa, né, para ser investigada, né, até você explicar depois que, como dizia um professor meu, que o focinho de porco não é tomada, imagina o quanto que vai passar de complicações até perante uma comunidade, o quanto perpassa, por exemplo, nessa questão da denúncia, uma questão religiosa de preconceito religioso, né, que é a questão da Umbanda, etc. Quanto disso tem, né? E aí você vai e faz essa pessoa virar uma suspeita de um crime que, como a Carol falou assim, no começo, bom, quantas gestações a mulher aborta e nem sabe que abortou, né? Nem sabia que estava gestante. Isso é muito comum, então, assim, eu acho que nesse ponto, assim, não concordo, discordo de milhões de coisas que o CFM faz, mas eu acho que essa portaria da preservação da relação médico-paciente, e quando a ministra tentou essa mudança de lei, o CFM foi bem duro nisso, né? Ele falou assim, não, isso não pode acontecer, a função do médico nesse sentido não é ser uma entidade policialística, a função do médico nesse sentido é acolher, a função da equipe da saúde, né? É acolher a paciente. Se há uma suspeita, existem como é que eu vou dizer assim, existem pessoas que a profissão delas é investigar isso. Vai ao Ministério Público, se alguém fizer uma denúncia, e eles que investiguem. Não é responsabilidade nossa dar origem a isso. Nesse ponto, talvez uma das poucas coisas que eu concordo em gênero, número e grau com o parecer do CREMESP. Acho que eles foram muito felizes quando fizeram o parecer, eles são bem explícitos nisso. É dever prima facie do médico, né, falando que o dever que vem antes de qualquer outro dever, acolher o seu paciente e ser responsável por ele. Né? Teoricamente, mesmo que a gente saiba legalmente, como a Carol falou, que a mulher tem uma responsabilidade por ter outra vida em sua gestante, mas a paciente do médico é a mulher. Né? E a gente não deve, com isso, quebrar a confiança dessa relação médico-paciente. Nós cuidamos do feto indiretamente. Né? Cuidamos da mulher, levamos a gestação, e aí tudo vai ficar bem para o feto. É assim que o CFM entende. E eu acho que a gente pode abrir a discussão ética para quem concorda e quem não concorda. Eu acho que a discussão tem que ser ampliada para legalizamos ou não o aborto, né? Vamos criminalizar a pessoa que interrompeu sua gestação inicialmente. Então, é uma discussão muito ampla que a gente foge dela no Brasil, igual uma expressão religiosa, o diabo foge da cruz, né? Assim, a gente não se toca nesse assunto, né? Não se tem uma discussão a nível nacional de liberação ou não. Tá? Cada um tem a sua opinião, claro, essa discussão tem que ser ampla, e aí a gente tem que fazer uma discussão ética. Mas nesse caso aqui, eu acho que até a gente evita essa questão do aborto e foca, como o CREMESP focou, na relação médico-paciente. Eu não discordo dele, eu acho que primeiro uma denúncia anônima, não sei nem se esse troço é verdade mesmo, não sei quem falou isso, né? Você vai submeter a mulher a ser taxada como uma investigação criminal. Segundo, mesmo que fosse verdade que ela dissesse,
Ministério Público que vá buscar isso, né? E às vezes eles fogem um pouco, mudando um pouco o foco, mas, por exemplo, eu já fui vários anos da Comissão de Ética aqui, a gente fazia doação intervivos, né? Doação de órgãos intervivos. E para que você tenha doação de órgãos intervivos, principalmente quando você não é parente, né? Não tem um parentesco muito próximo, filhos, irmãos, etc., primos, por exemplo, você tem que ter um parecer no Ministério Público dizendo que aquilo não é uma venda. Tá? Que eles têm que investigar. E aí o Ministério Público várias vezes mandava carta para a gente dizendo: vocês sabem se isso é uma venda? Não sei, não sou eu que tenho que saber isso. Quem tem que saber isso é você que é a polícia. Né? A minha função como médico é fazer com que a cirurgia corra bem, que o pessoal entenda quais são as gravidades de doar um rim, mesmo que você vai ficar com outro, né? Quais são os riscos de uma cirurgia, o que pode acontecer ali. Agora, se isso está sendo vendido ou não, se vai ter quebra de sigilo bancário para ver se teve depósito de dinheiro, tudo isso aí é função do Ministério Público, não é função minha. Eu acho que é o mesmo entendimento. A minha relação médico-paciente não pode ser quebrada nessa confiança. Né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Assim, eu acho que o foco aqui, no caso, seria delicioso discutir sobre o aborto, né? Legalizar ou não o aborto, mas o foco é a questão da relação médico-paciente. Eu acho que a gente não quebra essa relação, é dever prima facie do médico. Não sei se vocês concordam com isso. Então, bom dia. Até porque... Bom dia. Eu só colocar alguns pontos aqui que eu acho que é bem... Eu demorei um pouquinho para conseguir conectar ali, mas deu certo. Primeiro prazer em revê-lo depois de tanto tempo, né? Mesmo que a distância, assim, né? Muito bom revê-lo também, professor. Então, algumas coisas que eu vou colocar aqui para a gente refletir um pouquinho. Primeiramente, a minha posição também, eu concordo com a forma que está estabelecida, porque a relação de sigilo médico-paciente ela é muito importante para que o processo aconteça. Assim como a relação com o psicólogo, a relação assim, porque quem vai ao médico, ele vai porque ele tem um problema. A menos que ele tenha alguma patologia, que ele vá direto ao médico, alguma coisa assim, quem vai ao médico é porque ele quer alguma coisa que ele seja resolvido, né? Alguma dor, alguma coisa que ele tenha. Então, para que essa relação, às vezes, já tem um grau de diferença, ou seja, ele já sente o médico como uma pessoa assim que ele já tem um cuidado para falar para muitos, principalmente se é de uma região que a pessoa é mais pobre e tudo mais, ela tem uma relação do médico assim, até com certo medo, receio e tudo. Então, é importante que não aconteça essa quebra de sigilo, porque senão o que acontece? Ele vai ocultar cada vez mais coisas. Ou seja, em vez dele contar e o médico conseguir fazer todo o processo, entender o que está acontecendo, ele vai omitir coisas e isso vai dificultar muito o processo do trabalho do médico. Porque essa fase de escuta, de observar e depois fazer os exames e tudo mais, eu desconheço a parte médica aqui, mas assim, observando e refletindo sobre isso, né, vai dificultar muito o processo, porque ele vai talvez criar uma história que não seja real. E daí o que acontece? Isso vai dificultar o trabalho e vai ser, e assim, você dificilmente vai em alguém que você não confia, se você tem opção. Mas assim, no Brasil a gente trabalha com uma realidade que não tem nem aquela questão assim de você ter uma segunda opção, de um segundo médico e tudo mais, que é um pouco do que estabelecia lá desde 2010, né? Mas por quê? Porque vai aquele que tem normalmente pelo SUS e tudo, e assim que a coisa acontece. A questão ali da forma que foi feita a denúncia, eu acho assim meio cruel a forma que foi assim, porque ela é uma denúncia anônima, ou seja, por um órgão que não seja o órgão competente para estar tomando essa decisão, né? O órgão para fazer isso é o Ministério Público. E no Ministério Público, quando alguém formula alguma denúncia, ele tem que colocar o nome, tem que colocar os dados, ele tem que, não é assim, eu vou fazer uma denúncia e a pessoa que se vire. Porque quando a gente fala desse tipo de processo, a gente está falando de um processo que é criminal. E no Brasil, o processo criminal também tem outras consequências que a gente tem que ver do ponto de vista ético. Quando eu coloco alguém no processo criminal no Brasil, a pessoa já é quase considerada culpada, já é criminoso, já tem aquela cena dele algemado e tudo. Ou seja, e quando ele entra no processo criminal, o que é? É um processo para ser julgado, se aquilo realmente aconteceu, para que as provas sejam colhidas e tudo mais, e o processo ocorra, né? Só que o que acontece? A pessoa que passou por um processo criminal e conseguiu provar a inocência, dificilmente mostram ela quando ela conseguiu provar a inocência. Mas o transtorno de toda a consequência dela passar por esse processo é terrível.
E outra coisa também aqui é a questão, infelizmente, o ordenamento jurídico ele vem sempre depois que acontecem os fatos. É uma realidade. Ou seja, primeiro as coisas precisam acontecer, ter os fatos, e daí depois o ordenamento vai trabalhar, vai construir leis para que sejam garantidos os direitos das pessoas. Por exemplo, nesse caso também o direito, talvez, da criança que está ali. Então, mas, infelizmente, ainda tem muitas limitações no ordenamento jurídico, porque, por exemplo, para ser considerado cidadão, tem um limite muito grande, ele precisa nascer com vida para ser considerado cidadão. Então, são, assim, muitas coisas que abrem possibilidade de debate e que essa gente tem que olhar vários aspectos, né? É um pouco isso que eu queria contribuir. Perfeito, mano. Eu também concordo plenamente. Assim, eu acho que a questão que mais me assusta nisso é até a questão da denúncia anônima. No Brasil, eu até acho que é uma coisa que a gente precisa rever no Ministério Público, porque a gente sabe dos poderes que existem em torno de você se identificar numa denúncia, o quanto isso restringe, às vezes, você fazer a denúncia, né? Mas isso é uma outra coisa. Mas eu acho que essa questão do processo criminal é clara, assim, né? Você entra num processo criminal, há no nosso consciente, enquanto sociedade, que parece que a pessoa já é culpada, né? Então, imagina você abrir um processo criminal contra uma pobre paciente, imagina na família dela, na sociedade, na comunidade onde ela vive, né? Se aquela pessoa está sendo investigada criminalmente, as pessoas não conseguem entender que investigada significa eu estou tentando ver se isso realmente aconteceu. Parece que já é uma condenação clara e sem requisição. Então, o quanto de transtorno isso traz para a vida da pessoa, né? Numa situação que, nesse caso, eu acho que a gente falou do anonimato, eu acho que nesse caso específico o anonimato nem cabe, né? Porque não há um... Então, acho que a pessoa poderia se identificar e ao órgão competente. Eu acho que quanto de maldade existe nisso, né? Por detrás de uma denúncia dessa, e acho que não cabe ao médico em momento algum questionar isso e investigar isso. Tem que manter a tua relação. Acho que estou muito feliz, né? Mesmo quem não conhece o Wagner eu tive o prazer de ser professor dele no seminário aí em Beltrão, né? E a gente tem uma amizade de muito tempo, e embora não seja da área médica, quem interessa por isso, quem se interessa pelo humano, se interessa pela área médica, não tem jeito, né? O nosso interesse é sempre humano. E eu acho que essas discussões de alguém que não é do dia a dia, mas qual é a visão que tem, né? Eu preciso confiar no profissional, eu preciso contar para o profissional para que ele descubra. Às vezes a gente tem colegas mesmo da própria área que acham que isso não é preciso, né? É muito triste você ver, ainda bem que as pessoas ainda enxergam as coisas dessa forma, né? Tomara que continuem assim. Alguém tem mais alguma consideração? Não, prof, só vou concordar mesmo. Porque primeiro que vai ver só uma fofoca, né? E se a paciente não falou nada, às vezes a gente nem sabe o que ela toma e se é abortivo mesmo, né? Tem que considerar essas coisas também. E, se for o caso, não sei. Às vezes a paciente nem tem consciência que o que ela toma é abortivo. Exato. Porque Eu acho que tem um peso aí também muito grande de questão de preconceito religioso, né? No Brasil a gente tem, né? Vem da Umbanda e tomou. Tu nem sabe o que é, se tomou mesmo, se foi, o que é que tem ali. Assim, muita coisa envolvida. Eu acho que essa discussão ela é muito boa para a gente entender uma coisa que nós, profissionais da saúde, estamos deixando de lado, que é o quão importante é a nossa relação com o paciente, né? Quando a gente transformou a nossa relação numa coisa meio maquinal, assim, tipo, entra no meu ambulatório, eu faço 3 perguntas, dou o diagnóstico, vou embora, não há uma relação de proximidade. E isso é fundamental para que você tenha confiança da pessoa, que ela precisa confiar no médico dela, ou no profissional de saúde, psicólogo, fisioterapeuta. Fisioterapeuta é pior, eu brinco com fisioterapeuta aqui, porque o fisioterapeuta ele não é um psicólogo, mas ele ouve muita coisa, porque quando a pessoa está fazendo os exercícios, ela começa a relaxar, ela começa a contar um monte de coisa. Então, Às realmente, vezes mais vou até perguntar do para que eles, numa qualquer coisa a sessão gente de compra um. terapia, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essa confiança precisa estar muito equilibrada. E a gente quebra muito isso, né? Desde a época de aluno, de acadêmico, de profissionais mesmo, a gente quebra muito isso, né? A gente tem aquelas coisas em cidade pequena, por exemplo, como a gente vive aqui, né? Às vezes você acha assim,
assim, eu estou contando para alguém, entrou um paciente com a perna assim, assim, assado, que sofreu um acidente porque escorregou na caixa de banana. Cara, você conta para alguém mora na rua daquele cara, a cidade é pequena, entendeu? Então essa quebra de sigilo, mesmo que seja uma anedota num bar com outro colega médico, disse um nome, mas, sinceramente, em Pato Branco, por exemplo, acho que qualquer outra cidade da região aqui, você não precisa dizer o nome de quem é, você vai acabar sabendo quem é a pessoa em 2 tempos, se você quiser. Então, isso é uma quebra de sigilo absurda. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai contar um caso. Né? Você tem que se preservar muito assim, no que está sendo dito. Então, eu acho que aqui a grande questão é essa relação. Essa relação não pode ser quebrada, de jeito nenhum. Isso, para mim, a relação médico-paciente, além, né, Wagner, além de ser uma premissa de uma relação face a face, né, entende essa questão de uma ética de alteridade, né? Eu acho que a relação médico-paciente, você senta com o outro, ali é a construção da ética, né? Você faz a sua EPOQUE, sua suspensão de julgamento de tudo que veio antes, vamos sentar aqui agora, você tem um problema, como você disse, eu estou aqui para te ajudar. E isso não pode carregar coisas anteriores ou já vir imbuída de que se você me contar uma coisa eu vou te denunciar. Esse julgamento anterior tem que ser suspenso. A relação médico-paciente, para mim, ela é o protótipo da relação ética entre os seres humanos. É um face a face em que um tem um problema e o outro está ali para ajudar. Isso é o momento dessa construção dessa relação ética. Isso, no meu ponto de vista, é um pilar ético da nossa profissão, de qualquer profissão da saúde. Né? A gente não deve abrir mão disso, a gente deve bater duro quando vem um projeto de lei desse dizendo, não, vocês vão ter que denunciar, vocês vão ser os policiais, não. Isso tem que ser batido duro mesmo, assim, firme, uma posição firme, embora o CFM tenha um monte de posição ruim, mas nesse ponto eles foram firmes, assim, bateram o pé firme, falaram, isso não vai ser feito, senão não vamos passar a termos o papel de policial, não é nossa função. Desculpa, né? Função de médico. Exatamente. Assim. Bom, eu não entrei na medicina para essa questão isso, né? Eu não sei se vocês estão me escutando, que eu estava com um problema no áudio antes. Estamos escutando muito bem. Pode falar. Escuta? Ok. Eu sou dentista, residente do Programa de Saúde da Família em Cascavel. Eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão do sigilo, que aqui no programa a gente tem aula de bioética. E isso já é um passo importante para que traz as discussões, muitas reflexões, né? E assim, dentro do programa, a gente fica uns 3 a 4 meses em cada unidade e vai revezando, trocando de unidade. Então, é costume que a gente traga casos para a aula para discutir, para ver o que a gente pode crescer em cima dessas situações, né? E é muito importante que a gente tenha o cuidado, às vezes, quando vai falar dos casos, porque Cascavel não é uma cidade pequena, mas ainda assim ela tem uma cara de cidade pequena que, como a gente reveza de unidade em unidade, se eu falar de um paciente que tem tal característica e falar que ele me contou alguma coisa, outro profissional, às vezes, que revezar comigo depois vai se deparar com aquele paciente, ele já vai começar o atendimento às vezes, com pré-julgamento de alguma coisa que a gente discutiu aquele dia, e às vezes eu vou estar contando do paciente, fazendo o meu julgamento já, né? Então, eu posso estar alterando muito, vou estar alterando a opinião, às vezes, dos outros sobre aquele paciente, sendo que eu vou estar imbuído de um preconceito, às vezes, por ele ser de uma outra religião, por ele ser homossexual, às vezes eu não aceito, né? A pessoa não aceita, e já coloca um estigma naquela pessoa que não tem. Então, quando a gente for falar de casos, é bem legal essa questão do sigilo. E sobre o vínculo também, eu como dentista, às vezes as pessoas não enxergam muito, né, a importância do vínculo com o dentista, mas, por exemplo, um caso que eu até estava comentando ontem, que eu acho bem relevante para colocar em discussão, assim, em outras oportunidades, né, que eu atendi uma paciente, um homem trans, e ela era de São Paulo, ela estava, primeira vez que ela estava acessando a rede de alguma comunidade de saúde ali em Cascavel. Ela começou pelo dentista, que ela estava com uma dor de dente. Beleza. Não era o foco ali da discussão se ela era trans, não era, a orientação, o quê? Mas ela já estava carregada de tantos momentos que ela precisava enfrentar aquilo e contar, falar sobre aquilo. Ela fazia mestrado nessa área também, ela estava com aquela discussão tão em voga que ela já chega assustada, né? E aí, quando ela se depara, às vezes, com um profissional que respeita ela pode
aquele tópico que às vezes ela coloca primeiro do que a dor de dente que ela está sentindo, ela, pronto, superou isso, aí ela vai tratar dessa dor de dente, esse vai ser o foco, né? Aí isso pode ser o primeiro passo ali que ela vai dar para entrar na rede de saúde, porque depois ela sentindo a confiança, às vezes, desse profissional, ela vai pensar, posso voltar ali, posso contar com ele, vou no médico para conversar sobre reposição hormonal, que de repente pode estar fazendo, e sobretudo essa questão do respeito, né? Seria essa a minha contribuição. Eu acho perfeito, assim, a questão de você já ir imbuído de preconceitos é terrível, né? Eu já vi prontuários médicos, assim, isso não é brincadeira não, tá, gente? Eu já vi prontuários médicos que estava escrito assim na evolução do colega, essa paciente é muito chata na evolução anterior, tá? Assim, você não tem noção do que... Eu acho que a pessoa que escreveu isso, ela não tem noção do que ela está escrevendo ali, tá? Primeiro, ela não tem noção de deontologia médica, que o prontuário não é nosso, é do paciente, né? Ele pode ter direito ao prontuário a hora que ele quiser, né? Se a gente o prontuário está sob nossa guarda apenas, né? Mas o prontuário é do paciente. E aí o próximo que vai ver já fala assim, pô, que já vem uma paciente chata que vai me dizer, você nem sabe quem é a paciente, né? Às vezes ela foi chata com aquele colega porque aquele colega é horrível, né? E aí foi chata com ele por causa disso, né? E nem é. Então imagina uma paciente trans ainda, imagina o que ela já traz de casa, o medo que ela deve ter de chegar no sistema de saúde, de como ela vai ser tratada, né? Assim, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar porque a gente vê o quanto isso é preconceituoso e muito bom que mais colegas de áreas da saúde a gente tenha se preocupado cada vez mais com isso. O bacana é que o programa de vocês tem uma discussão em bioética, que é uma coisa que a gente briga muito junto ao CFM para que todos os programas médicos tenham um programa em bioética, né, o que é difícil, porque a gente não consegue, mas é cada vez melhor que outras áreas também tenham. Assim, eu acho que isso só vai engrandecer até a nossa relação interdisciplinar, né, como médicos, odontólogos, fisioterapeutas, que a gente saia um pouquinho do nosso pedestal e entenda que existem outras formas de acolhimento e outros profissionais, né? Eu acho isso fantástico. Parabéns. Ô, Fred, mas aí o problema, que eu sou residente também, é que só a residência multi discute bioética, né? A residência médica não tem aula de bioética, porque a gente não precisa disso. A gente nunca se depara, né, com um caso que a gente não sabe o que fazer, assim, né, que tem algum nem a graduação, conflito. né, Carol? A Nem a gente não graduação precisa. tem. Se você for levar a sério, assim, vamos falar sério aqui, porque a maioria aqui foi meu aluno de bioética na graduação de medicina, e nem a graduação tem, né? A nossa carga horária de graduação, da graduação para bioética é ridícula, né? A gente tem 4, 5 aulas no mínimo. É uma piada. No primeiro ano, onde você absolutamente não tem noção de todas essas coisas que você está trazendo aqui, né? Se você primeiro ano, o que você faz de primeiro ano? Você está estudando química e biologia um pouquinho mais aprofundada, assim, no ser humano é isso que você está fazendo. Você não tem a mínima noção do que vai ser, do que serão os problemas e dilemas éticos que virão para o futuro. E a gente tem 5 aulas para falar sobre isso e depois nunca mais você vai ter. Acho que bioética tinha que ser uma coisa que tinha que passar os 6 anos, estou falando da formação médica, né? Os 6 anos com uma ênfase muito maior ainda no internato, que é quando você vai começar a lidar com o paciente. E que aí esses dilemas éticos vão começar a surgir, né? Porque aí você está lidando com o humano, né? E aí ali é que o problema vai acontecer. Até chegar ao internato, você está lidando com um livro. E no livro, na teoria, não existe problema. A teoria está descrita ali e acabou. Você pode até criticar a teoria, mas não é um dilema com outro ser humano. E aí no internato isso começa, né? Como é que vocês já imaginaram como vocês se sentiriam, por exemplo? Eu já vivenciei isso uma vez num estágio de obstetrícia, em que a pessoa chegou para mim e disse que ela tinha abortado, que ela foi numa pessoa que fazia e retirou o feto. Vocês já se imaginaram nessa posição? Que cara que vocês fariam quando a pessoa fala isso para vocês? Assim, eu fico imaginando, como eu disse agora, como você recebe. Eu sou uma pessoa, claro, a gente pode discutir isso num outro momento, em que eu já disse isso, a Carol sempre se assusta quando eu falo isso, né? A minha religiosidade me diz, como pessoa, eu não sou a favor do aborto. Mas como médico e inserido na comunidade, eu acho que é um direito da mulher e ela decide sobre isso. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Então, assim, quando ela me falou isso, a mim não haveria nenhum problema, mas eu fiquei imaginando se ela falasse isso para o meu chefe, que era uma pessoa era um ginecologista obstetra, talvez uma das pessoas mais misóginas que eu já vi na minha vida. Eu não sei como é que alguém que é tão misógino pode ser ginecologista obstetra,
Tá? Ou até entendo como pode ser, se a gente for bem freudiano, assim, porque a raiva pode fazer aparecer de outras formas, né? Assim, era uma pessoa extremamente misógina. O que ele faria quando essa mulher falasse isso para ele? Assim, e eu me lembro que, você sabe o que eu falei para ela? Eu falei assim, olha, eu estou sabendo, você me disse, eu sou um acadêmico, eu sou estagiário, nós vamos te tratar, que ela estava com uma hemorragia, e você não conte mais isso para ninguém aqui dentro. Eu estou sabendo, eu vou te tratar junto, eu vou te acompanhar. Quando eu passar o plantão, eu vou passar para um colega que eu confio, tá? E vou contar isso para ele, mas não conte para mais ninguém, assim, porque eu não sei qual será a reação das pessoas se você contar isso. É muito triste isso, muito triste, porque eu me senti triste e fico imaginando ela. Né? Assim, eu não posso nem contar o que aconteceu, foi uma decisão minha, eu não quero ter um filho. Eu não tem nada a ver com isso, eu não sou o pai, eu não, né? A gente tem as nossas posições éticas, mas ela respeita a posição dela. Assim. Foi muito triste, foi um dos dias que eu fiquei bem triste mesmo de não poder conversar e saber que ela seria discriminada. Eu não estou dizendo que o colega, embora misógino, fosse a polícia ou falar alguma coisa, porque não teria como provar isso, né? Mas assim, eu tenho certeza que ele falaria alguma coisa, que ele discriminaria de algum jeito, que isso ficaria claro no atendimento que ele daria para essa paciente. Eu tenho certeza que isso ia acontecer, porque eu já tinha visto acontecer antes. Então é muito triste isso, muito triste. E a gente respeitar essa relação tem que ser uma coisa que a gente bata firme mesmo, assim, sabe? Que as pessoas que não estão não são da área, que exijam isso, sabe? Que a relação médico-paciente, a relação profissional de saúde-paciente seja uma coisa, eu vou usar um vocabulário que a Carol odeia, uma coisa sagrada, porque assim, é um momento da gente constrói a nossa relação ética, assim, e ali tem que estar como apartado mesmo desses preconceitos, apartado do mundo no sentido de sacro, né? Assim, de construir uma nova realidade. Tudo bem, gente? Eu falo demais, né? Desculpa, mas é que eu me empolgo com essas coisas, eu adoro isso. Tranquilo, prof. É que, assim, geralmente os pacientes nos procuram quando eles estão numa situação de fragilidade, né? E não só física, às vezes emocional, psicológica. E a gente não saber o que a gente deve fazer, como se comportar, Muito ruim, né? às vezes gera consequências muito ruins, assim. Muito. E Eu tenho aí... certeza, por exemplo, desculpa, Mari, que esse paciente que foi tratar a dor de dente, essa paciente, ela sairá de lá com muito melhor resultado do tratamento quando ela se sentiu acolhida. Sim. Isso, na minha cabeça, isso é muito claro. Né? Se você tem uma relação legal, o troço funciona mais. Né? E aí, às vezes, a pessoa procura ajuda e recebe um tapa na cara, tipo, isso piora muito a situação para ela. Sem dúvida. Até porque uma das coisas que eu mais gosto de estudar em bioética é essa questão da vulnerabilidade, porque a gente acho, é uma opinião minha, podemos dar onde está embasada essa opinião, vamos dizer assim, mas a questão da vulnerabilidade a gente enxerga como uma coisa muito ruim, né? Essa coisa de, é um mimimi, você está chorando. Eu acho que a vulnerabilidade é o que nos define como humanos. Todo humano é vulnerável. A gente é vulnerável o tempo todo. E para nós que somos da área da saúde ainda, é ridículo, na minha opinião, que a gente minimize a vulnerabilidade, porque se não fosse a vulnerabilidade do humano, a nossa profissão não teria razão de existir. Né? A gente só existe porque o humano é vulnerável. Porque ele dói, porque ele sofre, porque ele fica doente, porque ele tem problemas. Senão não precisaria ter um médico, né? Eu gosto muito de uma definição do antropólogo, não vou lembrar quem foi que falou, que a definição que ele entende de medicina é quando a primeira vez que você encontrou um cadáver que tinha uma consolidação de uma fratura de fêmur, né, numa tribo, né? Porque o que isso quer dizer? Que aquele paciente não foi deixado para trás. Que aquela pessoa com uma fratura de fêmur, que não podia andar, que não podia fazer nada, não podia caçar, não podia nada, ela continuou viva e morreu de outra causa. Né? Então, por que isso? Porque ela não foi deixada para trás. Essa é a nossa definição da nossa profissão. Não vamos deixar para trás a vulnerabilidade. E aí, você chegando nessa possibilidade de já estar vulnerável, para que infligir outras agressões e outras vulnerabilidades a um paciente que já está fragilizado? Né? E a gente vê isso todo dia. Né? E não é só na maneira que você recebe, é na maneira que você conversa. Né? O paciente entra, a gente nem olha no rosto, às vezes, você está olhando para baixo. Né? Existe uma história, todo mundo já deve ter ouvido aqui, que o paciente entra, o médico está fazendo a receita e ele fala assim, essa receita é minha? Não, a sua já está pronta ali, essa é do próximo. Né? Essa já nem é a sua mais, a tua já está ali, já pega e vai embora. Sabe? É uma brincadeira, entre aspas, mas quem já trabalhou em ambulatório muitas vezes sabe que isso acontece. Eu não estou minimizando a questão
da estrutura social, né? A gente sabe que nosso sistema de saúde tem problemas, tudo isso, mas é muito bom para quem já foi a outros países, sabe que o SUS é uma coisa espetacular, né? E tem que ser defendida com unhas e dentes, mas a gente nem olhar no paciente, né? Mesmo que você atenda em 2 minutos, você pode olhar no paciente, você pode olhar para ele, né? Pode dar bom dia, chamar pelo nome, né? Pelo menos isso, né? O mínimo necessário. Eu fico revoltado toda vez que eu levo a minha cachorra no veterinário, a veterinária chama ela pelo nome, né, da minha cachorra, e eu vejo no ambulatório o colega nem sair da mesa, deixar a porta aberta e falar o próximo. Né? O veterinário chama a minha cachorra pelo nome, toda vez que ela vai. Marshmallow já chegou, vem aqui e tal, chama pelo apelido, sabe que o nome dela é Marshmallow, Cupcake, não sei o que, sabe até o sobrenome dela. Né? E a gente chama o próximo. Assim, próximo, né? O colega grita. Quando eu estou no ambulatório, eu ouço isso todo dia. Assim, poxa, levanta da mesa, vai na porta da sala só, né? Chama o nome. Pelo menos você não cai lá na porta, chama o nome. Né? Recebe a pessoa na tua sala, é teu ambiente de trabalho. Né? É o lugar que você está trabalhando, está exercendo a sua profissão. É muito triste para mim isso. Né? São pequenas coisas que realmente dói. Assim, né? Mas eu espero que a gente consiga um dia superar isso. Gente, são 10 e pouquinho, por falar em trabalho, eu tenho que passar a visita, né? Já são quase 11 horas, né? Já foi 1 hora certinho. Alguém quer complementar alguma coisa? É tão bom estar aqui com vocês que o tempo passa. Então, só agradecer também. Tá muito gostoso ouvir vocês falando, apesar de eu não estar contribuindo muito. Muito obrigada. Só para finalizar, né? Que esse caso foi um caso que a gente teve, né? Lá, eu mandei uma mensagem para Frederico, Fred, me fala quando eu puder te ligar, eu preciso falar com você. O que eu faço, né? Porque fica aquela pressão, né? Ai, tem que denunciar, tem que fazer isso, ninguém sabe o que fazer. Aí, como não tem essa discussão em nenhum lugar, né? Dentro da residência, não tem na faculdade, aí você se forma, se depara com essas situações, você não sabe o que fazer. Aí você falou isso do prontuário, né? O que a gente escreve no prontuário, não, o paciente pode ler um dia, né? Fica até quantos poliqueixoso, chato, não sei o que tá escrito lá, né? Aí o que a gente tirou, assim, de conversando, tem a Yasmin, que ela é residente da enfermagem, ela queria participar hoje, mas ela foi convocada para vacinação em Cascavel, ela não pôde vir, mas daí ela pediu para passar que eles fazem a abertura do pré-natal, e ela disse que ela nunca perguntava a religião do paciente, e a partir disso ela começou a perguntar, né, que é uma coisa que às vezes a gente julga como não é importante, não é relevante trazer isso para dentro da consulta médica, apesar de todo lugar que você vai ler como fazer anamnese fala para pedir a religião, mas nunca a gente pede, né? Eu, pelo menos, a não ser que o paciente ele relate espontaneamente, eu não lembro de perguntar assim para o paciente qual é a religião dele. Então, a importância de talvez trazer a religião, se ela já tivesse relatado isso antes, talvez ela falasse: não, eu sou católica, minha religião é outra. Você já recebe essa informação de fora e fala: não, ó, o paciente falou que ela é católica, isso aí não é verdade, isso que está vindo de fora, é fofoca, a gente tem registrado aqui que não tem nada a ver isso que estão falando pra gente. E a importância do sigilo, né, de que a gente não é polícia, né, a gente é médico, a gente está lá para ajudar o paciente e não para julgar ele, para denunciar o que se tiver que denunciar, a polícia que vai julgar o que está se passando ali, não a gente, né? Não a gente que vai ser o responsável pela denúncia. Eu acho, assim, que a questão da religião, eu sempre pergunto, tá? Eu sempre pergunto pelo seguinte, porque normalmente quem manifesta, quem diz para você, olha, doutor, eu quero dizer que eu sou testemunha de Jeová, eu quero dizer que eu sou umbandista, é a minoria. Né? E se a minoria tem necessidade de se manifestar, é porque ela tem medo dessa questão da religiosidade dela. Isso, para mim, já está implícito que quem manifesta isso, que quem é católico nem fala, na maioria das vezes. Né? Olha o peso que tem isso. Né?
que se pressupõe que ele está dentro da normalidade e que os outros estão fora dessa normalidade e que acabam manifestando isso, né? Claro que no nosso país, de maioria católica, a gente entende o porquê subconscientemente a gente acha que isso é a normalidade, porque é a maioria que você vê, eu nem sei mais se é tão maioria assim, né? Mas vamos dizer que ainda seja. Mas eu fico muito assustado quando manifestam, porque quem manifesta, perceba isso, quem manifesta a sua religiosidade é a minoria, porque ele está com medo, né? Ele manifesta já para ter a sua religiosidade respeitada, porque ele já parte do pressuposto que não será, né? Se ele não disser, se ele não afirmar isso, se ele não mostrar com todas as letras, olha, eu tenho a minha religiosidade, você vai partir do pressuposto que talvez não seja tão respeitada assim. Isso é bastante assustador, né? Mas a importância da religiosidade dentro dessa relação com o paciente, eu tendo a cada dia a valorizar mais, né? Que você possa respeitar, que você tenha um diálogo, muitas vezes, em dilemas extremos, né? No dia a dia que você vai tratar um resfriado, não é isso que eu estou falando, mas eu já tive casos aqui de pacientes com questão de transplante, comissão de ética, você ouvir a liderança religiosa da área desse paciente, o pastor que o orienta, o padre que o orienta, né, o sacerdote da religião dele que o orienta, não importa qual seja, você não tem noção do peso que é isso, né, do peso que isso tem para esse paciente, né, principalmente se ele é realmente uma pessoa que professa aquele credo de uma maneira muito forte. Então, a importância que isso tem de você ouvir. Eu já tive um caso aqui, não terminou aqui conosco, mas foi um caso bem bonito, que era com o Testemunho de Jeová. E o líder, né, era uma criança que seria operada. E o líder era uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. E ele não disse com todas as letras, mas eu acho que acabou chegando que a criança nem foi operada aqui, foi para Curitiba, no hospital maior. Mas ele começou a insinuar para os pais, olha que coisa espetacular isso, assim, que dava para ver nas entrelinhas do discurso dele, quando a gente se reunia com a comissão de ética, que ele dizia assim: vocês acham mesmo que vocês têm o direito de impor ao seu filho, quase que ele falou isso, né, a sua religião, né? Assim, pode ser que no futuro ele nem queira ser testemunho de Jeová, né? Assim, existe uma questão da criança, se você pode impedi-la de tomar sangue pela religiosidade dos pais. E ele era o líder da religião, assim, talvez mais aberto do que os pais estavam naquele momento. Então, a importância que é, porque a gente tende a subestimar, vai entender o que eu vou falar, assim, muita gente olha para um sacerdote, por exemplo, católico, ou quer que seja, é um padre ali e tal. Cara, você não tem noção do que esses caras passam para estudar e para se preparar para aquilo, né? Eu, quando entrei no seminário ali, para algum convite, assim, mas a formação dessas pessoas é muito profunda, né? Filosófica e teológica, assim, né? Elas não são pessoas que estão argumentando do nada, né? Então é bom que vocês ouçam, às vezes, assim, porque eles têm muito embasamento teórico e prático de lidar com as pessoas, e eu gosto muito da ajuda. Quando tem, quando eu posso conversar, eu sempre peço. Assim. Pode passar o último slide, Carol, do obrigado. Assim. Você não botou. Agora ficou bonitinho. Isso aí. Ainda bem que a Yasmin diga para ela não ficar preocupada. Eu mando a gravação para você depois da aula e ela assiste, porque ela foi fazer uma coisa muito melhor que é vacinar os outros. Né? Graças a Deus a gente está chegando lá. Gente, se todo mundo está tranquilo, eu preciso ir trabalhar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer aí por poder estar participando. As outras 2 vezes eu não consegui participar. Hoje, felizmente, consegui, apesar de que fizeram o sábado letivo também, mas deu bem no intervalo da minha aula que deu certo. E só ressaltar uma coisa muito bacana que o professor falou ali, da importância do curso, da disciplina de bioética nos cursos, né? Eu acho que todo curso que envolve o humano, que trabalha com pessoas, ele precisa ter a bioética. E a bioética porque, assim, refletir sobre o humano é muito importante. Refletir sobre as ações do humano. Eu sou uma pessoa muito adepta também da filosofia Ubuntu, que é um ramo de filosofia africana que trabalha com a questão do nós. Nós se construímos enquanto sociedade. Muitas vezes a gente pensa muito no eu, a gente é formado por uma estrutura muito do eu, do que eu tenho que ter todas as respostas, eu tenho que saber tomar a melhor decisão. E a gente esquece que as coisas na humanidade também são construídas pelo nós. E uma coisa que o Felipe, eu acho que foi o Felipe que colocou, as pessoas vêm para a gente, seja como professor, seja como médicos, né? Às vezes com muita dor, uma dor existencial, que às vezes é muito maior do que aquela dor física que ele tem ali, de não ser compreendido na sociedade, de não ter voz, não ter vez, não ser escutado.
vejo coisa triste assim, o quanto para nós é agradável a gente ouvir o nosso nome, né? E às vezes isso ser negado para nós é uma coisa terrível, e a gente às vezes não vê as consequências disso, né? Então, mas muito obrigado por estar aqui, parabéns a Carol aí, posso fazer uma chamada de Carol, não sei, pela exposição dela, e quando tiver as próximas, me convide, que eu gostaria muito de participar. Obrigado. Eu sempre termino também deixando livre, eu dou umas 2 semanas para, se alguém quiser se manifestar com um tema para a próxima, a gente marca e essa pessoa apresenta, tá, Wagner? Então, assim, Felipe e Wagner, fiquem à vontade se tiverem alguma coisa. Aí eu tenho um e-mail, a Carol tem meu e-mail pessoal, Wagner tem meu contato, querendo falar conosco, eu queria falar sobre isso. Ótimo. Se ninguém se manifesta, aí a gente decide um tema para a próxima e eu mando depois quando vai ser, tá bom? Combinado, gente? Então, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no sábado e até o próximo encontro. Então, bom fim de semana para vocês. Carolzinha, obrigado. Saudade de você. Nada. Saudades, Fred. Su também. A Mari não, porque eu vi ontem, né, Mari? Mas não é por isso que eu não tenho saudade também já, tá? E Wagner, então, já faz de ano, né? Tem que acabar com essa pandemia para a gente se encontrar, né, Mari? E o Felipe também é a primeira vez que a gente se encontrar pessoalmente, né? Tá bom, gente? Até logo. Obrigado. Tchau. Até a próxima, então. Tchau. Tchau, gostei bastante do encontro, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.